Olá, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga e vocês estão no Vida de Crianças. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem feito parte do nosso dia a dia com muito mais frequência: a morte e o luto. Desde que o assunto Covid passou a fazer parte dos noticiários, cada vez mais tem sido inevitável não pensar, não falar, não ter que responder questionamentos dos nossos filhos a respeito do medo da morte. Primeiro porque a gente foi obrigado a ficar em casa e a gente precisou conversar com os nossos filhos que isso era uma estratégia para nos proteger, para proteger as pessoas que nós amamos. E com isso, naturalmente, a gente começou a falar que existia um vírus que poderia matar. E aí esse assunto, que na verdade sempre foi um consenso, a gente sabe que a morte chega para todos em algum momento, ela de alguma forma invadiu também as nossas casas e o universo das nossas crianças. E um assunto que geralmente acontece e as crianças passam a questionar sobre a morte por volta dos 6 ou 7 anos, talvez tenha chegado antes da hora ou tenha chegado de uma forma diferente aí na sua casa. E aí hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho de como vocês podem estar conversando com as crianças a respeito desse assunto. Então, o que eu vou falar aqui, de algum modo, pode ser generalista, porque vai ser difícil eu saber exatamente a experiência própria de cada um que está aí do outro lado, porque também vai depender muito da importância da pessoa que morreu tinha na vida da criança. Eu estou levando em consideração que foi uma pessoa importante que partiu. Então, eu entendo que quanto mais próxima e amada era essa pessoa que faleceu, mais difícil vai ser conversar sobre o assunto com ela. As crianças que vivenciam a morte, elas são afetadas de diferentes formas. E o problema não está apenas na morte em si, mas no que se segue depois dela, que é o que a gente chama de luto. Por mais difícil que seja, que com toda certeza falar claramente sobre a morte com alguém vai permitir com que essa criança amadureça, sabe? Faz parte do processo de amadurecimento entender que as pessoas morrem. Não falar sobre esse assunto com a criança é privar ela de se desenvolver plenamente. E a verdade é que às vezes a gente não fala sobre esse assunto com a criança, não é para preservar ela, é porque na verdade é uma dificuldade nossa, é uma dificuldade do adulto em abordar sobre o tema. E ainda é mais verdade ainda que não falar sobre o assunto não significa que o assunto não existe. É diferente de não pensar sobre e não sentir o assunto. Mas vamos lá. A maneira mais saudável que a gente pode fazer para ajudar as crianças que perderam alguém significativo é promover uma comunicação aberta e segura, proporcionando para elas tempo suficiente para que elas expressem os seus sentimentos. Então, enquanto psicóloga, eu quero trazer aqui algumas dicas, algumas informações importantes que vão ajudar vocês na hora de conversar sobre como conversar com as crianças, tá bom? Primeiro é como e quando dar a notícia. Eu sugiro que, por mais difícil que seja, depois que você, o adulto envolvido, estiver bem, emocionalmente disponível, que vocês já conversem com a criança. Procurem um espaço adequado, num local apropriado, para que vocês expliquem de forma simples e sincera o que aconteceu. Então tem uma outra variável aí que vai interferir nessa comunicação. Se foi uma morte repentina, como um acidente, por exemplo, a forma como vocês vão contar vai ser de um modo. Se for uma pessoa que esteve doente, que teve de repente um tempo para a criança ir se preparando, a forma de dar a notícia também vai ser de outro modo. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Primeiro, que a informação seja aberta. Sabe, evitem termos como virou estrelinha, fez uma viagem, partiu, foi embora. Não tenham medo de usar a palavra morte. Não tenham medo de dizer que a pessoa morreu. É preciso que a criança se aproprie um pouco desse conceito. A palavra morte, ela traz consigo essa noção de finitude,
de que a vida acaba. E aí vamos pensar aqui comigo. Uma criança por volta de 3, 4 anos, ela pensa na morte como a morte dos personagens, por exemplo, num jogo de videogame, que morre e volta, que morre e volta. Então a noção que ela tem de morte é diferente da noção real que nós temos. Então é provável, inclusive, que essa criança faça perguntas várias vezes. Mas o fulano morreu? Mas o fulano não vai voltar? Mas essa pessoa não vai voltar? Porque ela ainda não é capaz de entender a morte como um fim real. Não esconda os seus sentimentos. Com toda certeza você está triste. Quando você evita chorar, demonstrar para a criança que você está triste, ou até que você tente esboçar um sorriso, você acaba limitando a oportunidade de se comunicar verdadeiramente com essa criança sobre como você se sente. Quando você não expressa verdadeiramente, você não é modelo. E aí a criança se sente impedida de também expressar com naturalidade o que ela sente. Nomeie os sentimentos, diga que você está triste, ou que você está com muita raiva, que você está com saudade. É importante, você vai abrir uma porta para que o outro também fale sobre como ele se sente. Deixe sentir, deixe doer, deixe chorar. Pedir para a criança não chorar, não ficar triste, dizer que ela precisa ser forte ou corajoso, traz ensinamentos errados sobre as emoções. E pode cortar, inclusive, a sua liberdade de expressão, de também dizer como você se sente. Então tá tudo bem. Seja coerente com as suas emoções, permita que a criança seja coerente com as emoções dela. Só dessa forma vocês vão abrir um canal para que ela converse com você sobre saudade, sobre tristeza, sobre medos. Na medida que você valida os seus sentimentos e permite que essa criança também valide os dela, vocês abrem um canal para conversar a respeito do que estão sentindo. Esteja disponível para abraçar, para dar carinho, para ser o acolhimento físico que essa criança precisa. E se surgirem perguntas sem respostas, como por exemplo, por que a pessoa morreu? Por que o vovô morreu? Sejam sinceros, diga que são perguntas difíceis de responder e que vocês não têm a resposta. E se possível, reforce a ideia de que todos os homens devem morrer algum dia e que isso acontece com todos nós, por mais difícil que seja. A reorganização do ambiente, se a pessoa que morreu morava no mesmo ambiente que vocês, deve ser tranquila e parcial. Evite mudanças drásticas no ambiente familiar. A vida tem que seguir. Incentive que essa criança fique alegre, que ela procure novos amigos, se engaje em projetos, que ela não se prive de se divertir e principalmente de se sentir culpada porque está se divertindo. Que tá tudo bem, que ela vai agir com naturalidade. Mas agora eu acho que tem talvez o que seja uma dica essencial. Você também vai estar fragilizado, você também vai estar abalado e você vai precisar tirar forças, sabe-se lá de onde, para acolher o sofrimento, a dor do outro. Guardar a sua dor no bolso para acolher, para dar espaço e colo para outra pessoa. Se você não estiver pronto, encontre uma pessoa que seja próxima da criança, com a qual a criança tem alguma afinidade para fazer esse acolhimento inicial. Assim como você talvez precise de uma pessoa para cuidar das partes práticas, daquelas questões burocráticas que a gente não tem cabeça para pensar nesse momento, talvez você também não tenha cabeça e se cobre muito de ser o porto seguro, a rocha que aquela criança precisa. Mas se você não se sente assim, não coloca mais uma atribulação num momento em que está tudo bem não ser forte. Eu espero que você possa contar com alguém para esse momento. Uma madrinha, uma tia, uma avó, uma pessoa significativa na vida de vocês. E se você não tiver essa pessoa, ou mesmo que você tenha, ainda assim eu gostaria de conversar um pouquinho com a criança. De repente eu sirva de inspiração para você saber mais ou menos como conversar, ou talvez eu possa ser essa pessoa significativa e traga uma palavra de acolhimento para essa criança. Então no próximo vídeo é com ela que eu vou conversar.